Por lei, é proibida a exigência de itens de uso coletivo nas listas de material escolar. Mesmo assim, algumas escolas continuam pedindo alguns materiais. Recentemente, uma escola da capital criou polêmica ao sugerir a compra de brinquedos por gênero. Recentemente, a lista exigida por uma escola de São Luís foi alvo de críticas por parte de um movimento feminista. Ela exigia um kit de ferramentas de médico ou bombeiro para os meninos e kit cozinha ou cabeleireiro para as meninas, o que foi considerado sexista pelo movimento. A escola foi notificada pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor. De forma cautelar, o PROCON expediu uma nota que essa escola deveria se abster de exigir esse tipo de material, que existe hoje um apelo à questão de gênero, sexista, então a gente, de forma cautelar, exigiu que ela se abstesse de cobrar esse tipo de material, além de não fazer parte do material didático de uma escola. Esta administradora é mãe de uma estudante do 2º ano do ensino fundamental e considerou abusiva a exigência da compra de jogos pedagógicos. É porque é caro, eu sei que não é de uso individual. Porque eu olhei a reportagem do PROCON e tinha lá os itens, né? Então preferimos comprar. Já a Cristiane acha que os itens exigidos pela escola do filho este ano estão de acordo com as necessidades da criança, diferente do que aconteceu ano passado. Eu achei esse ano melhor, entendeu? Não teve nada abusivo, foi só os livros, não me pediram mais nada, entendeu? Para evitar cobranças abusivas, o PROCON do Maranhão publicou portaria proibindo a exigência de itens de uso coletivo, como pincel atômico, piloto para quadro, resmas de papel, grampeadores, CDs e DVDs, jogos pedagógicos e fitas durex. A portaria também proíbe a alteração do modelo dos uniformes adotados pelas escolas antes de um período de 5 anos. Apenas nesta primeira quinzena de janeiro, mais de 30 escolas já foram notificadas e 10 foram autuadas pelo órgão. No caso das escolas não se enquadrarem nessas notificações, nessas autuações do PROCON, que punição a mais elas podem ter diante a isso? Certo. As penalidades elas estão estabelecidas na Lei 8.078 de 90, bem como na 2181 de 97, que vem desde multa até suspensão de alvará, cassação de funcionamento. Existe um leque bem grande de penalidades administrativas. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a psicopedagoga Lucimalba Campos. Bom dia, obrigada pela sua presença. Em um momento em que a gente fala muito sobre essa importância de gênero, qual é o impacto que isso pode causar? Bom, sem dúvida alguma, nós temos que partir do pressuposto que vivemos e construímos uma sociedade para todos. Então, não há de se aceitar bem o fato de segregarmos grupos, segregarmos por gênero, por etnia, enfim, realmente é uma ação que não é educativa, que não constrói um sujeito dentro de uma comunidade, de uma sociedade igualitária. Agora, professora, qual deve ser o papel da escola sobre a identidade de gênero? Bom, eu acredito que a escola inclusiva, né, ela deva permitir a manifestação dos comportamentos e respeitar isso, né? Então, uma comunidade escolar que percebe os comportamentos diferenciados do seu contexto e que respeita, torna-se um espaço de educação, que é o que a gente prevê, o que nós prevemos em uma escola. Baseado nisso, o que a senhora acha, então, com relação do cumprimento do fardamento? Isso acaba limitando esse tipo de conversa, já que o fardamento exige que todos sejam iguais, e inclusive muitas escolas não permitem nem acessórios diferentes, boné ou um brinco diferente. Isso pode também atrapalhar essa discussão que está acontecendo agora? Sim, eu acredito que nós estamos pensando em uma cultura que se constitui num espaço. Com relação ao fardamento, eu sou da defesa de que esse fardamento exista sim, ele organiza, ele estrutura, ele uniformiza, né? Então eu acho isso bom. Agora, é claro que quando se pensa em alguns rigores, acho que aí nós vamos precisar do bom senso da equipe escolar, da percepção das famílias,
da unidade entre família e escola, porque se eu sou a família e eu reconheço que ali tem uma ação abusiva, cabe a mim ir até a escola e argumentar. Eu acho que a argumentação, o diálogo, é sempre um bom caminho para se chegar num consenso. E esse diálogo, a senhora acredita que seria o papel da família nesse momento, já que essas discussões de gênero têm que ter um avanço maior nesse momento? Eu acho que nós podemos pensar na questão da lista, né? Vamos fechar essa ideia. Dividir os materiais por gênero não é uma boa indicação, não é uma boa alternativa, não. Entretanto, o item discussão sobre gêneros é algo que perpassa a escola e a família. E a escola, na sua condução de educador, né, de setor de formação, ele precisa chamar essa família para uma conversa coletiva, uma conversa da comunidade escolar. E aí eu acho que nós vamos realmente afinando os saberes, os conceitos, as crenças, isso é importante. Como é que a senhora vê, então, essa discussão ser colocada adiante? A gente acaba passando, por exemplo, pelo bullying, que ainda é muito comum, principalmente quando há esse tipo de discussão. Como isso deve ser tratado, já que é tão delicado? Eu acredito que a escola deva buscar especialistas, se ela assume que pode não dar conta de chegar às famílias de uma forma tranquila. Então, a presença do especialista, do psicólogo, de um orientador educacional, de um psicopedagogo é sempre bem-vinda, né? Acredito que para as famílias, se isso é algo que precisa ser conversado, que também ou a escola ou um especialista possa ajudar. Ok, muito obrigada, Lucimalba Campos, psicopedagoga. Obrigada pelas suas informações. Bom dia.